Presença gostosa, né? Maravilha. Só quem está sentindo a presença de Deus, aplauda o Senhor. Isso. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Paz do Senhor, igreja. Oh, aleluia. Feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão presentes. Deus abençoe a vida de vocês. A minha está lá no Paraguai, né? Ontem teve um evento lá no Paraguai da nossa igreja. E o meu irmão é pastor lá no Paraguai, em Mingaguaçu. E ela foi para lá e ficou por lá, né? Mas eu quero dizer, provavelmente ela deve estar assistindo. Quero dizer que minha mãe é uma bênção. A obra que Deus fez na vida dela, irmãos, foi muito grande. Quem olha para ela hoje, toda fofinha, né? Meiga. Aquela mulher um dia foi um furacão, viu? E quando Deus salvou a vida dela, não só salvou as nossas também, mas como a maioria da rua da casa onde eu morava. De tão grande que foi a obra que Deus fez na vida da minha mãe. Então eu louvo a Deus pela vida dela, graças a Deus, amém? Irmãos, quero que você abra, era para o pastor Jefferson estar pregando hoje de manhã, nós trocamos porque ele foi convidado para celebrar um casamento em Assunção, então ele chegou, era 2 horas da manhã, então ele vai estar ministrando hoje à noite e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. Abra comigo o livro de 1 Samuel, glória a Deus. Rapaz, que menino abençoado, né? Você contratou ele, que mentira, ele é da orquestra. Rapaz do céu, com toda aquela magreza, tem um fôlego, né? Rapaz, que coisa linda, que tremendo. Ele já sumiu também, né? Tá lá. Deus abençoe sua vida. Deus continue te usando poderosamente. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Você pode baixar um pouquinho o retorno aqui que está dando microfonia? Pode baixar um pouquinho. Deixa para mim aberto o microfone do nenê, fazendo favor, que daqui a pouco eu vou precisar dele. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez eles estavam em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor. E ela fez uma promessa: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, e vê a minha aflição e lembra de mim. Repita comigo dizendo assim: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, vê a minha aflição e lembra de mim. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher. Deus colocou no meu coração essa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou focar muito no contexto da história, mas eu quero pegar essa parte que fala da impotência que ela carregava dentro do seu coração. Para você que talvez não conhece a história de Ana, eu estou falando de uma mulher estéril. Ela era casada com um sacerdote, e toda mulher, ela já nasce com esse instinto de gerar. E assim como Ana, toda mulher, quando ela casa, ela tem essa expectativa de gerar. Algumas não. No século de hoje o negócio está mudado. Tem mulheres que não querem nem ter filhos, né? Mas na época de Ana, isso era muito importante. E Ana, quando se casa, ela descobre que ela era estéril, que ela não podia gerar. Isso trouxe para dentro do seu coração um sentimento muito profundo de impotência. Por quê? Na época de Ana, em primeiro lugar,
gerar era considerado um mandamento sagrado. Era algo muito importante. Na época de Ana, a mulher que gerava era sinônimo de dar continuidade à sua geração. E não só na época de Ana, nos nossos dias também. Quando nós temos filhos, isso quer dizer que a nossa geração, ela dará continuidade, pastora Kelly. Quando eu não quero ter filho, quando eu decido não ter filho, eu estou matando a minha geração. Então imagine o coração de Ana naquele momento, descobrindo que não podia gerar, trazendo consigo esse sentimento traumático. E não só o sentimento traumático, o olhar da sociedade. Porque a mulher que não gerava, ela tinha uma perca dos status sociais. Porque a mulher que não gerava, ela era vista como que amaldiçoada. Então ela não tinha contato social por alguns motivos. Um deles quando ela tinha contato com outras mulheres, ela via outras mulheres que podiam gerar. Ela via os filhos das outras mulheres, e isso acrescentava mais a dor que ela carregava. Na história de Ana, você vai ver um homem bastante compreensivo, seu esposo Eucana. Um homem que tem momentos que encontra ela chorando e diz para ela: por que é que você está chorando? Eu não sou muito mais para você do que filhos. Em outras palavras, eu sou um homem presente. Ele olhava para a dor de Ana e ele tentava compensar aquela dor, presenteando ela de todas as formas, dando atenção para ela de todas as formas, para tentar preencher aquele vazio. Mas o vazio que ela carregava, homem nenhum na terra poderia preencher. Somente uma resposta do céu. A impotência que ela carregava desenvolveu dentro dela muitas coisas. Ansiedade. Desenvolveu dentro dela um bloqueio, talvez espiritual, porque a pessoa que tem o sentimento de impotência, ele não consegue, ele não se sente capaz de desenvolver as coisas. Ele não consegue ver uma direção para a sua vida. Então, como naquela época a sociedade já via as mulheres estéreis como que se carregasse um castigo dos seus ancestrais, para Ana era como se ela fosse uma mulher maldita. E quem sabe muitas vezes as vozes do pensamento dela disse para ela mesma: Deus não te ama, Ele não está com você. Eu olho para a história de Ana e vejo muitas vezes a nossa história. Porque tem coisas em nossas vidas que nós nos sentimos impotentes. Principalmente quando você aceitou Jesus, quando você veio para Jesus. Muitas coisas que para você parecia ser impossível, Deus te impulsionou e mostrou para você que você tinha capacidade de fazer. Mas há muitas coisas dentro de nós ainda que nós nos sentimos enjaulados, amarrados, e parece que a gente não vai vencer. E o sentimento de impotência, que é o que eu quero enfatizar nessa manhã, ele traz insegurança. Esse sentimento, quando nós carregamos dentro do nosso coração, ele não nos deixa ver a resposta de Deus. Esse sentimento, quando nós carregamos no nosso coração, ele gera um sentimento de ansiedade, que é o que? Sofrer antecipado. As coisas não estão acontecendo e você está sofrendo, e vai desencadeando outras doenças. Diz a ciência que o sentimento de impotência, quando você não se cura dele, ele dá problemas cardíacos. Ele gera diabetes, pressão alta e tantos outros sintomas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar ligado no céu nessa manhã e entender aonde Jesus quer acessar o seu coração, você vai sair daqui hoje curado dessa impotência, porque eu vou mostrar para você o caminho da cura. Escuta, Ana carregava todos esses sentimentos,
e acima de qualquer coisa, tinha alguém que o acusava todos os dias. Porque a mulher que não gerava, na época, o marido ele poderia casar com outra mulher, que fosse uma mulher fértil. Só que ele casa com uma mulher que ela é acusadora. E essa mulher, que se chama Penina, ela vai reforçar e abrir mais a ferida que Ana carregava. Porque ela fazia questão de mostrar os seus filhos. Ela fazia questão de expor a impotência de Ana. Mas sabe o que eu acho muito tremendo dessa história? E é a verdade que nós precisamos trazer para o nosso coração. É que Ana tem um momento da sua vida que ela para de olhar para essa impotência. Porque enquanto nós estamos olhando para essa impotência, nós não vamos gerar mesmo. Nós não vamos desenvolver. Enquanto eu ficar acreditando que eu não tenho capacidade, que eu não vou conseguir, que eu não tenho habilidades, que eu não tenho apoio, que não tem quem olhe para mim, enquanto eu ficar olhando para essa impotência, cada dia mais eu vou me deprimir, eu vou me isolar, eu vou me fechar, porque a tendência disso é acabar com você. Mas perceba que tem um dado momento da história de Ana, que ela para de olhar para a impotência, e ela começa a se voltar para o Senhor. Ela percebe que nada vai mudar a situação e a circunstância, então ela começa a olhar para o Senhor. E o texto vai dizer, o texto que nós lemos, que ela entra dentro da tenda em prantos, chorando na presença de Deus. E eu achei algo muito tremendo, é que a ciência diz que o desabafo, ele muda a forma positiva do nosso cérebro. Escuta isso. Ela entra dentro do templo e ela começa a fazer o quê? Desabafar com o Senhor. Você consegue entender a importância da oração? Escuta, eu já estou mostrando para você o caminho da cura nessa manhã. Você precisa pegar toda essa sua impotência e desabafar com aquele que pode te dar uma resposta. Ela chega dentro do templo em prantos, chorando, e a Bíblia diz que ela só movia os seus lábios. E no movimento dos seus lábios, ela está falando para o Senhor, para Deus, sobre a sua impotência. É por isso que o texto vai dizer assim, ó, que ela fala assim: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para a tua serva, olha para a aflição da sua serva. O que é que ela está falando? Olha para a minha impotência. E ela termina a fala dela dizendo: lembra de mim. Eu não sei como que está o teu coração nessa manhã. Eu não sei quais são as provas que você está passando, quais são os sentimentos que você está carregando. Eu não sei que projeto que você quer executar. Eu não sei o que você quer fazer. Quem sabe você carrega esse sentimento de impotência, o sentimento de que eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não consigo ver nada, não consigo ver uma direção. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: para de olhar para esse sentimento de impotência e olha para o Senhor dos Senhores, porque Ele tem a direção que você precisa. Ele tem. O grande problema nosso é que a gente tem um problema sério de ficar olhando só para os nossos defeitos, irmãos. Para de olhar para os seus defeitos. Penina já está olhando. Penina já faz você lembrar de muitas coisas. O Senhor está dizendo hoje assim para você: para de olhar para isso. Olha para mim. Olha para mim. O caminho da vitória é você descer na casa do oleiro. Ei, o caminho da vitória é você desabafar com quem pode resolver o seu problema. Se a ciência diz que o desabafo muda a forma do nosso cérebro de pensar,
Por que você não usa a oração para mudar o percurso da sua vida? Você vai pegar a partir de hoje esse sentimento que você carrega de impotência, você vai colocar debaixo dos seus joelhos e você vai reconhecer a sua impotência e vai pedir uma direção para Deus. E eu tenho certeza que Ele vai te dar uma direção poderosa. Poderosa. Acredite. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um microfone para pregar, irmãos, o povo achava que eu estava no mistério. Verdade. Eu tremia tanto assim. A minha mão, ela transpira muito por natureza, e meus pés também. E quando eu peguei o microfone para pregar, eu tremia tanto, então eu segurei, irmão, tão forte o microfone para não cair, porque a mão estava transpirando, que quando eu fui entregar o microfone para o pastor, parece que o microfone colou na minha mão. Parece que não saía. Por quê? Eu lembro que eu preparei um monte de coisa, escrevi um monte de coisa, falei 3 coisas só. Porque o sentimento de impotência, de insegurança, ele gera um medo tão grande que você não consegue ver nada na sua frente. Você não consegue se sentir dependente de Deus. Eu lembro que eu desci do altar, irmão, eu desci cega, eu não via ninguém. Aí vinha uns falando assim, as pessoas para incentivar, né? A primeira pregação não foi aquelas coisas, mas aquelas pessoas para te incentivar, e falou assim: ô missionária, que palavra abençoada. Aquilo parecia eco no meu ouvido, eu não conseguia entender nada, estou nervosa que eu desci. Eu lembro que eu sentei na cadeira, irmão, eu tremia tanto, mas tremia tanto, e o povo insistia em achar que eu estava no mistério, mas não. Porque eu carregava um sentimento de impotência tão profundo, que quando Deus me deu uma oportunidade de mudar a história da minha vida, meu irmão, eu não disse não. Eu fui com muito medo, mas eu fiz o que Deus mandou. Ei, o sentimento de impotência está aqui, mas o segredo da tua vitória está em você entregar no altar do Senhor. Ana fez uma aliança com Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para você. Ela foi muito sábia, porque ela sabia muito bem que se ela gerasse, seria literalmente um verdadeiro milagre. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? Ela não gerou só um, ela gerou 6. Porque Deus ouviu a oração do seu coração. Deus contemplou o seu coração. Existe um texto da palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. E aqui vem algo muito poderoso. E não se apoie no seu próprio entendimento. Já vou continuar ele, mas deixa eu parar aqui. Sabe por que o texto vai dizer que nós não podemos nos apoiar nos nossos próprios entendimentos? Eu vou falar para você. Porque dentro de nós aqui, nós carregamos medo, impotência, tristeza, depressão. E Deus está dizendo assim: olha, se você olhar para você, você não vai a lugar nenhum. Se você olhar para você, você não fará nada. Aí o Senhor diz o quê? Mas busque-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aí Deus está dizendo para você e para mim nessa manhã assim: para de olhar para você, porque tem muita coisa aí que te aprisiona. Olha para mim, porque eu vou te ajudar a endireitar as veredas da sua vida. Deus está dizendo que Ele vai ajudar você a se curar. Curar essa dor, esse sofrimento, esse sentimento de impotência, de que você não vai conseguir, de que não vai dar certo. Deus está dizendo para você nessa manhã: vai dar certo sim, você vai conseguir sim. Sabe por quê? Porque Ele está contigo, Ele está com você, Ele vai te ajudar. Alabai. Eu não vou terminar porque tem a ceia para fazer.
Mas eu quero finalizar essa mensagem e dizer para alguém nessa manhã: não leva para casa esse sentimento de impotência. Não. Eu não sei o que gerou esse sentimento de impotência. Eu não sei o porquê que está dentro do seu coração. Mas o Senhor está dizendo para alguém nessa manhã: eu quero entrar dentro da sua alma. Eu quero curar o seu coração. Porque tem muita coisa que eu preciso fazer através de você. E curando esse sentimento de impotência, vai embora muitas coisas que você está carregando. Vai embora essa pressão alta. Se tu crê, vai embora esse problema cardíaco, vai embora. Porque se está por trás desse sentimento, vai embora. Vai embora todas as enfermidades que você está carregando por detrás dessa impotência. Porque quando Deus ele entra na nossa vida, não tem espírito de enfermidade que para no nosso corpo. Alamai. Olha para você. Olha quantas coisas que Deus já fez na sua vida. Eu sei que o negócio está difícil. E vai ficar cada vez mais difícil. Mas a diferença é que nós temos um Deus. Por mais que as portas estejam fechadas, por mais que as coisas estejam difíceis, nós temos um Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, Ele se manifesta. Ele se manifesta. Você só precisa dar esse comando para o teu cérebro. Se a ciência está dizendo que quando você desabafa, algo positivo muda no teu cérebro, meu irmão, vamos começar a mudar hoje. Você vai começar hoje a dar palavra de comando para a tua mente. Você vai começar a dizer: hoje eu sou mais do que vencedor. Esse sentimento de impotência está indo embora hoje. E aquele medo que você sente, você vai pisar na cabeça dele hoje. E aquilo que te faz medo, você vai fazer o caminho inverso. Porque quem tem medo não caminha. Quem tem medo fica engessado. A partir de hoje, você não vai ficar engessado. Você não vai ficar parado. Sabe por quê? A unção que está descendo hoje na sua vida vai fazer você marchar. Marchar. Marcha. Sabe o que vai acontecer aqui hoje? A impotência, ela libera um cortisol muito pesado, que é o hormônio do estresse. Eu lembro que quando o meu pai faleceu, a Márcia faleceu, era muita coisa na minha cabeça. Falei: meu Deus, agora é mãos para servir, não sei o quê. Irmão, quase fiquei maluca. Um mês depois, eu comecei a me sentir muito mal. Tudo que eu comia, passava mal, diarreia, dor no estômago. Você não tem dimensão. Parecia que eu tinha um bicho no meu estômago. Porque tudo estava acontecendo, parecia que era tudo muito difícil. Fui no médico. Peguei uma endócrino, uma querida, uma médica. Era amiga até da irmã Mirtes. Quando eu cheguei lá, ela falou: Mirtes mandou o teu vídeo para mim. Uma loira. Ela pediu para mim um monte de exame, irmãos. E eu fui fazer. Fui também fazer endoscopia. Porque tudo que eu comia, tudo virava em diarreia. Uma coisa assim. Irmão, pensa uma loucura. Uma loucura. Cheguei na endócrino. Ela olhou meus exames e falou assim: meu Deus, o seu cortisol está muito alto. Você precisa fazer um exercício. Você precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Ela começou a falar comigo. Ela falou assim: isso aqui precisa baixar. Porque Daniela, se isso aqui não baixa, ele resulta em doenças seríssimas. Aí eu falei para ela: doutora, eu sinto uma dor no estômago que eu não estou aguentando, uma diarreia. Ela falou assim: eu vou te encaminhar para um doutor assim, vai ver e tal. Eu fui naquele médico.
E ele fez, irmãos, ele fez 2 endoscopias em mim, não foi uma só. Ele fez uma endoscopia no mês, depois de 3 meses ele mandou voltar lá de novo. E não pode, tem que ter um espaço grande. Fiz colonoscopia. Ele fez uma biópsia de 5 biópsias do meu estômago. Aí ele pegou o resultado. Eu falei, deve ter uma bomba aí, né? Porque o cara está enrolando tanto pra... Eu já fui meio preparada. Ele olhou para mim e ele falou bem assim, ele é nosso vizinho lá no condomínio. Ele falou assim: Dani, você não tem nada. Irmãos, eu tinha feito exame de lactose, de glúten. Eu falei, deve ser alguma coisa, diabetes. Fiz de tudo, irmãos. Ele olhou para mim e falou assim: você não tem nada. O teu problema é emocional. Aquilo, irmãos, eu vi como se fosse uma direção para tudo que eu estava vivendo. E eu parei de olhar para toda aquela turbulência, todo aquele excesso de responsabilidade que eu já estava vendo diante dos meus olhos, e fui para os pés do Senhor. Eu lembro que eu saí do consultório ali no centro, perto da Avenida Paraná. Eu vim dirigindo, falando com o Senhor. E bem na hora toca a canção que o pastor Tiago cantou aqui hoje. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando. Ah, irmãos, não queria nem saber quem ia me ver chorando. E a gente é feio chorando, né? Misericórdia, Jesus. Liguei aquele volume bem alto e comecei a cantar dentro daquele carro. E comecei a clamar dentro daquele carro. Eu fui parar dentro do monte. Era 3 e pouco da tarde. Eu sempre carrego minha cadeirinha dentro do carro, porque quando me dá vontade eu vou para o monte. Peguei a minha cadeira, irmãos, entrei dentro daquela mata e comecei a falar com o Senhor. E quando eu falava com Deus era muito tremendo, porque, irmãos, estava um calor de lascar. Mas pisa um calor, abafado, abafado, abafado. E quem vai ali no monte com a gente sabe assim, que bem no meio do monte tem uma abertura, né? E olhando para aquele céu, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito essas doenças. E comecei a conversar com o Senhor. E comecei a falar para Deus, Deus, Tu és a direção da minha vida. Se tudo isso está acontecendo, é uma permissão Tua. E se for a minha missão ter a responsabilidade de tudo isso, eu aceito essa responsabilidade. Mas eu preciso que o Senhor esteja comigo. Você acredita em coisas sobrenaturais? Você acredita? Entrou um vento dentro daquele monte. Por lá debaixo do monte tem uma árvore que o Fred cortou ela, Paula, mas ainda nasce uma arvorezinha, não era essas árvores nativas, sabe? Mas nasce uns galinhos nela assim, meio... E tinha nascido uns galhos assim, meio esporádico, né? Eu olhava para aquela árvore, irmãos, ela mexia diferente. Eu me senti Moisés diante da sarça. Eu falei, o Senhor está aqui. Quem me conhece sabe que eu sou meio doido, irmão. Eu parei na frente daquela árvore e comecei a conversar com ela. E comecei a falar com ela. E para mim muito forte, é como se um anjo estivesse ali. Ela maitou. Que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E comecei a falar com o Senhor. Irmãos, eu senti uma dor tão grande no meu peito que eu achei que eu ia infartar. Era uma dor assim que não se parece que vinha dos ombros e ela somatizava no peito. E eu achei que eu ia morrer dentro daquela mata. E eu não parava de orar e começava a clamar. Eu caí de joelho de tanta dor. De repente, irmãos, eu senti como se uma mão tocasse aqui no meu peito e fosse tirando aquela dor.
Eu saí daquela mata renovada. Escuta aqui, 3 meses depois, ela pediu para mim que ela queria me ver 3 meses depois, para fazer uma bateria de novo de exames. Para a glória de Deus, o meu cortisol tinha baixado, os níveis estavam todo bagunçado, irmãos, ficaram todos equilibrados. Sabe por quê? Quando você desabafa para a pessoa certa, tem resposta de Deus para a sua vida. O grande problema nosso é que às vezes a gente fala com as pessoas erradas. E nessa manhã, eu quero que você carregue as suas impotências e traga aqui no altar. Se coloque em pé. Primeiro, o Cleverson vai cantar uma canção, e eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você dê nome às suas impotências. Quais são os sentimentos que estão por trás disso? O porquê dessa impotência? O porquê que você está com isso dentro de você? Porque o Senhor nessa manhã, Ele vai entrar dentro da sua alma. Ele vai curar aquilo que está impedindo você desenvolver. Ele vai curar aquilo que está impedindo você desenvolver. Você não se sente capaz, você não se sente homem suficiente, você não se sente mulher suficiente. As vozes que vêm na tua mente é que você não vai conseguir, que você não vai vencer. São vozes que atribulam a sua alma, são vozes que perturbam a tua mente. Então você vai trazer aí agora na tua mente tudo isso que está atribulando a sua alma. Traga, fecha os seus olhos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ei, escute, você é um milagre de Deus. O Espírito de Deus, Ele está aqui, e Ele vai remover do seu coração hoje esse sentimento de impotência. Eu quero que você traga aqui no altar do Senhor esse sentimento. Vem aqui, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, saia, vem para cá. Jesus, Ele vai entrar. Alabai, isso. Alamachuri que lebai. Arabacalabarasori que lebai. Isso. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Você que veio aqui à frente, dê nome a essa impotência. Abra o seu coração e fala para o Senhor. O que é que está gerando isso em você? O que é que está gerando essa impotência? O que é que está por detrás desse sentimento? Hoje Deus vai arrancar esse espírito da morte que está te rondando, que ronda o teu coração, que quer parar o teu coração. Tem pessoas aqui na frente que você tem sentido dores no seu peito, assim como eu senti aquele dia dentro da mata. Parecia que ia explodir o meu peito. E tem dias que você é assim. Tem situações que acontecem que parece que o seu peito está sendo arrancado. Mas hoje, enquanto você entrega no altar do Senhor a sua impotência, há um anjo do Senhor passeando aqui no meio da igreja. Ele está visitando a tua mente. Ei, decomanda o teu cérebro. Ele vai dar um novo direcionamento para você. O Espírito de Deus vai dar uma nova direção para a sua vida. E hoje Ele vai estar arrancando do teu coração esse sentimento de impotência, porque Ele está dizendo: filho, eu estou contigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se coloque em pé. Você vai fazer um ato profético agora. Coloca a mão no seu peito. Lamai. Em nome de Jesus, eu profetizo que a partir de hoje essa impotência será arrancada de você em nome de Jesus. Você vai colocar a mão no seu peito, com os seus olhos fechados. Alamai. Você vai fazer um ato profético. Essa impotência não é sua, tá? Então você vai arrancar ela do seu peito. Arranca ela do seu peito, isso. Fecha ela. Você vai fazer, sabe o que agora? Tem um anjo aí na sua frente. Você crê nisso? Você acredita que tem um anjo aí? Você vai arrancar ela do seu peito e vai colocar na mão desse anjo. Coloca na mão dele, porque a partir de hoje isso não mais faz parte de você. Arranca do seu peito, coloca na mão daquele que pode resolver a partir de hoje, e receba a sua vitória. Vitória, porque Deus hoje está curando a sua alma. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga: eu não sou mais escravo, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Declare mais uma vez: eu não sou, e eu não sou. Não, 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 não. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou